Opa, olá, tudo bem? Está uma correria aqui, mas não poderia deixar de dar as boas-vindas a todos vocês a mais uma edição da nossa CIPAT RP 2024, a nossa semana de palestras e assuntos sobre saúde e segurança no trabalho. Como fizemos no ano anterior, chamamos alguns profissionais de diversas áreas para falarem um pouco sobre questões voltadas à nossa segurança no dia a dia e como podemos buscar sermos mais conscientes sobre a nossa saúde e o cuidado que devemos ter em todas as nossas atividades. Afinal, segurança no trabalho é um hábito que salva vidas todos os dias. Você poderá assistir essas palestras no RH Gestor, na parte EAD. E respondendo todas as perguntas de cada vídeo, você concorre a um sorteio de brindes. Então, não fique de fora. Aproveite esta oportunidade e venha com a gente. Olá, tudo bem? Uma alegria muito grande poder estar retornando na CIPAT, agora para falar sobre um tema interessante aí, também muito importante, que é a ética profissional. Para quem não me conhece, eu me chamo Matheus Voloski, eu sou doutor em Direito, mestre em Ciências Jurídicas, sou advogado atuante no escritório Voloski Oliveira Advogados Associados, tenho uma ênfase no direito empresarial, sou bacharel em Teologia e também sou professor da Universidade Estadual de Maringá no curso de Direito. O objetivo do nosso encontro aqui, ainda que breve, é compreender um pouco a importância dessa ética profissional, o que é a ética profissional, seus conceitos, enfrentar alguns dilemas éticos comuns no meio ambiente de trabalho e como nós podemos implementar alguma prática, ter alguma aplicação ética nas nossas relações laborais. Esse tema é um tema muito caro, um tema muito precioso no âmbito da filosofia. Nós vamos encontrar vários pensadores, desde Aristóteles, até deixo aqui a recomendação de um livro, de Aristóteles, Ética Nicômano, que traz justamente várias implicações e reflexões sobre o conceito de ética. Nem sempre é muito fácil nós distinguirmos o que seria ética, o que seria moral. Então, basicamente, o nosso encontro aqui, ainda que de maneira rápida, é entender esses conceitos de maneira bem objetiva e aplicá-los no nosso dia a dia. Bom, para que nós possamos então iniciar aqui a nossa fala, é importante que nós entendamos o que difere ética de moral, que são valores, são conceitos muitas vezes confundidos e nós precisamos então estabelecer aí uma diferenciação entre eles. Quando nós falamos de moral, a palavra moral ela deriva do latim mores, que significa costume. Então tudo aquilo que é um costume social, que orienta o comportamento de uma sociedade, é tido como moral. E isso varia de sociedades para sociedades. No nosso caso, na sociedade ocidental, aqui nós temos alguns conceitos morais que são diferentes. Por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, é muito provável que seja algo imoral você parecer de trajes de banho. Agora, se você encontra o seu colega de trabalho numa praia, num momento de lazer, é algo totalmente aceitável, é totalmente dentro de um conceito moral, dentro de um costume, certo? Então, essa é a questão basicamente moral. É um conjunto de normas, valores aí e crenças que são aceitas por um grupo de pessoas ou de sociedades, e que está habituada àquele tipo de comportamento dentro daquele contexto. Isso varia de acordo com as culturas, de acordo com as sociedades. Às vezes nós temos influências na moral, em razão das tradições, da religião, E essas normas morais muitas vezes elas acabam sendo informais, não escritas. A gente já sabe, percebe de acordo com o ambiente que nós estamos, ou pode até mesmo ter algum tipo de norma escrita, Há tribunais, na minha área, por exemplo, que exigem lá, quando eu vou fazer algum tipo de sustentação oral, no regimento, que eu esteja trajado com uma beca ou com uma gravata, algumas situações nesse sentido que decorrem de normas morais escritas. Mas, basicamente, são questões muito informais, do ponto de vista sem a necessidade de uma escrita necessariamente. Isso é a moral. Quando nós falamos de ética, aí nós estamos falando do estudo, ou seja, da reflexão crítica sobre a moral, sobre esses hábitos, sobre esses costumes. Então, a ética, ela vai analisar, ela vai questionar e vai tentar, de alguma forma, sistematizar essas normas morais, buscando aí, de alguma forma,
observar se essas normas morais elas são corretas ou se elas estão erradas, se elas promovem justiça ou se elas promovem injustiça, né? No livro que eu citei para vocês, né, de autoria do filósofo grego Aristóteles, né, Ética Nicômaco, ele traz ali algumas ações práticas a respeito da conduta do homem para com a sociedade, né? Então, ele estuda a ética não para saber o que ela é, mas para ser ético, né? Então ele já traz essa advertência no sentido assim, olha, a ética é o estudo, é a reflexão crítica sobre a moral, sobre os costumes, mas eu não tenho que simplesmente racionalizar, eu preciso aplicar. Não adianta nós termos um conceito se nós não aplicamos ele na nossa vida, né? E o termo latim aí da ética, né? O termo grego, aliás, da ética, advém da palavra ethos, né? Que significa hábito ou caráter, né? E na visão do Aristóteles, por exemplo, nós temos aí o conceito de ética diretamente relacionado com a ideia de virtude, com a ideia da felicidade, de nós refletirmos sobre a moral para encontrarmos a felicidade, né? Mas nós temos aí, né, de uma maneira geral, várias teorias éticas, ou seja, várias concepções críticas sobre os aspectos morais, os aspectos relacionados aos costumes, né? Nós poderíamos citar vários aqui, mas em razão do tempo, né, eu vou citar apenas dois, né? Depois você procura aí, né, é até bem interessante essa foto, tem um filósofo inglês chamado Jeremy Bentham. Esse Jeremy Bentham, ele é o pai do utilitarismo. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar o cadáver dele, né, em uma universidade exposto, né? Ele foi embalsamado e ele doou toda a fortuna dele, deixando lá na sala da reitoria o seu corpo, né? Por que ele tem essa filosofia? Porque ele criou, né, uma teoria crítica da ética, né, relacionada ao utilitarismo, denominada utilitarismo, que basicamente busca promover o bem para a maioria, né? Então, se a maioria está satisfeita, ainda que uma minoria esteja insatisfeita, né, deve ser esse o padrão ético. Na visão dele, a moral precisa ser desta forma, né? Ou seja, o costume da sociedade precisa ser dessa forma. Então, tudo tem que ter uma utilidade, inclusive o corpo dele. Quando ele faleceu, né, ele doou os bens para a universidade e colocou lá uma condição de que o corpo dele tinha que ser embalsamado e ficar lá participando das reuniões do conselho daquela universidade, para que inspirasse outras pessoas a promover aí algum tipo de reflexão crítica, de pensamento, como ele fez ao longo da história. Depois você pesquisa aí sobre o Jeremy Bentham, né? Outro filósofo também que nós temos aí um desenvolvimento ético, né? Ou seja, essa disciplina crítica sobre a moral, né, o Immanuel Kant. O Immanuel Kant, ele desenvolveu uma teoria, né, que nós denominamos de deontologia. E essa ideia, né, desse filósofo prussiano Immanuel Kant, muito famoso, ela acaba sendo difundida, né, com a ideia do hipotético categórico. Na visão de Kant, né, basicamente, né, não fica muito claro, são livros densos, né, uma tradução muito difícil, eu tive a oportunidade de estudá-los um pouco no mestrado e no doutorado, mas em linhas gerais ele traz a ideia de que nós, seres humanos, precisamos agir nos nossos costumes, nos nossos hábitos, de acordo com aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse, mas sem receber algo em troca, né? Isso seria o hipotético categórico. A ideia de que nós estamos, então, agindo em favor do outro da mesma forma que nós gostaríamos de ser, mas ainda assim livre de qualquer desejo, de qualquer contrapartida ou de qualquer interesse, o que é algo muito difícil, que ainda que a gente, né, traz essa reflexão, ainda que nós tentamos, né, agir de uma maneira mais puritana, né, ainda assim pode ser que haja algum tipo de interesse. Aquela ideia, né, do cara que vai ajudar uma pessoa lá e tira a foto que está ajudando, né, para massagear o seu próprio ego. Então Kant, ele tenta criar um dever ser, né, o dever de alguém ser alguém sem interesses, né? E essa seria mais ou menos a ideia de Kant, né? Temos diversos conceitos. Se você tiver interesse em aprofundar sobre esse tema, né, tem vários livros aí relacionados. No final a gente pode até fazer algumas indicações, né? O Michael Sandler, por exemplo, foi um best-seller, né? Justiça quer fazer a coisa certa. Ele vai trazer várias teorias de justiça ali que eu acho que vale a pena você depois dar uma lida se você quiser aprofundar um pouquinho mais sobre esses conceitos, né? Na questão da moral e da ética, então, nós vemos, né, que a moral é o costume de uma sociedade ou de um determinado grupo
E a ética, então, seria a reflexão crítica sobre essas normas, buscando fundamentá-las em princípios, né? Então, essa diferenciação aqui vai nos ajudar a entender o que são normas morais, né? E o que seria a ética, né? Que basicamente é a compreensão mais profunda das razões para a existência dessas normas, né? Então, a ética ela é extremamente importante na sociedade, porque nem sempre os nossos costumes, às vezes você na sua empresa aí, né, nas suas atividades profissionais, você está tendo um hábito, né, um costume que talvez precise mudar. E para que esses costumes mudem, você precisa exercer o raciocínio ético, justificar o porquê nós temos esse costume, né? O que seria aceitável, o que seria justo, né? Então, quando nós falamos de ética profissional, o que caracteriza essa ética profissional é justamente essa reflexão acerca da nossa rotina de trabalho. E nós temos várias situações, né, vários exemplos de códigos de éticas que são criados, que são, então, né, positivados ali, para que se justifique determinadas condutas num ambiente de trabalho. Eu, como advogado, por exemplo, estou sujeito a um código de ética e disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Os médicos possuem lá um código de ética do Conselho Federal de Medicina, né? Nós temos pesquisadores, né? Em 1947 surgiu um grande marco, né, nas pesquisas aí, o chamado Código de Nuremberg. O Código de Nuremberg ele trouxe alguns conceitos muito interessantes relacionados, né, à pesquisa com seres humanos, né? Então ele estabeleceu lá, por exemplo, o consentimento voluntário, né, para que a gente possa fazer pesquisas, o ser humano precisa ser voluntariamente disposto a estar consciente, né, consentindo com a sua vontade de participar daquele experimento, produzir, né, resultados vantajosos, não pode ser um experimento qualquer, tem que trazer algum tipo de resultado vantajoso, baseado em resultados já conquistados, em pesquisas laboratoriais previamente, né, será a última etapa, evitar danos desnecessários, né, tentar impedir morte ou invalidez permanente, né, seguir cuidados especiais, uma série de questões ali que são tratadas relacionadas no Código de Nuremberg até os dias de hoje. Isso por quê? Porque na Segunda Guerra Mundial nós tivemos, né, uma catastrófica situação do Holocausto. E naquela oportunidade, né, o regime nazista ele fazia diversos experimentos com os judeus, né, que levavam à morte, que se tornou um costume, mas o quê? Né, totalmente injusto. Então, a reflexão ética passou a questionar essa forma de pesquisa, né, e trouxe então alguns códigos, alguns pontos, né, estabelecidos para que essa pesquisa fosse desenvolvida com mais respeito ao ser humano, né? No direito nós temos também a bioética, né, pesquisas genéticas, né, será que é possível você fazer clone do ser humano? Não, tudo isso são questões éticas que precisam ser discutidas, né? Nós temos então aí diversas discussões relacionadas à reprodução humana assistida que envolvem essa temática, né, e que poderiam ser difundidas aqui, né? No caso dos princípios na ética profissional, né, basicamente nós temos alguns princípios que nós precisamos observar dentro do costume que nós estamos tendo, né, dentro dos hábitos que nós desenvolvemos ao longo das nossas atividades profissionais, né? Primeiro, o nosso trabalho tem sido um trabalho honesto, tem sido transparente. Como nós podemos tornar os nossos costumes, o nosso dia a dia, né, de uma maneira mais transparente, de uma maneira mais íntegra, né? Segunda questão, a situação da responsabilidade. Será que nós podemos, né, observar o nosso ambiente de trabalho e realmente cravar ali a responsabilidade presente nos nossos atos? Ou nós temos, né, sido um pouco irresponsáveis na delegação de atividades, né? Como está a questão do respeito entre os colegas, o trato entre os colegas, para com o cliente, para com fornecedores? Temos que observar também a questão da justiça, né? Justiça nem sempre é igualdade, o próprio Aristóteles trata, né, a ideia de que muitas vezes nós precisamos, para fazer justiça, nós precisamos tratar os desiguais com desigualdades, né? Aquela pessoa que necessariamente tem algum tipo de problema, né, de locomoção, ela precisa ter uma acessibilidade em razão desse seu problema, né? Então nós temos diversas situações que permeiam o nosso campo ético e nós precisamos refletir e de alguma forma estabelecer até de maneira escrita mesmo situações relacionadas a isso, né? Quais seriam os dilemas éticos que nós enfrentamos no ambiente profissional hoje, né?
nós temos aí, né, vários dilemas éticos que nós poderíamos trazer. O primeiro deles, o conflito de interesse. Muitas vezes nós temos situações, né, que nos colocam em um conflito de interesse. No meu caso, como advogado, né, eu, por uma questão ética, eu não posso advogar para um cliente hoje e amanhã contra este cliente. Há um conflito de interesse, né? Não é saudável ter um costume como esse. Né? Outro dilema ético que nós podemos ter é o assédio, seja ele do ponto de vista sexual, né? Quando aquele superior hierárquico busca obter uma vantagem sexual indevidamente em detrimento da sua função, ou até mesmo o assédio moral, que foi um tema tratado já até por mim em uma oportunidade aqui na empresa. Esse assédio moral, né, aquela conduta reiterada praticada na empresa com o fim de diminuir a pessoa, com o fim de causar um estresse, né, exacerbado e até mesmo diversas doenças de trabalho como burnout, depressão, ansiedade, isso tudo precisa ser combatido, né, porque de certa forma a empresa teria que dosar a necessidade de cobrança, né, de uma responsabilidade, mas sim também, né, ferir aí a dignidade da pessoa humana. Então, achar esse contraponto, achar esse equilíbrio, esse é o desafio ético, né? A discriminação, nós temos várias situações relacionadas do campo de vista religioso, do campo de vista sexual, do campo de vista étnico, né? Então, há diversas discriminações que nós precisamos também observar para avaliar se dentro do costume nós não estamos incorrendo nessas práticas, né? Nessas situações aí, né? Vemos, por exemplo, alguns casos de empresas, por exemplo, que se utilizam de trabalhos escravos, né, ou análogos à escravidão. Essas empresas, quando elas se incorrem nesse tipo de situação, elas acabam tendo um prejuízo muito grande. Né? Também em casos de assédio sexual, né, assédio moral, conflitos de interesse, isso pode, né, de certa forma, macular profundamente não só os seus praticantes, mas também a imagem da empresa. Então nós precisamos pensar em formas de como evitar isso. Né? Será que dentro do nosso dia a dia essas pontas estão soltas? Né? Há conflitos de interesse que nós precisamos saber como tratar, como que nós podemos coibir o assédio moral, sexual, como nós podemos coibir casos de discriminação. Né? Então sempre precisamos pensar em modelos de estratégia para tomada de decisão, conversando com os colegas, conversando com os nossos superiores. Né? Hoje está muito em voga a questão do compliance, né, que é justamente prevenir essas questões, estabelecer condutas éticas com uma certa frequência, né, estar ali no local de trabalho presenciando as demandas, os costumes e de alguma forma evitando, né, problemas relacionados à questão ética. Né? Então hoje, se você tem um uniforme, por exemplo, o uniforme é justamente uma reflexão ética em decorrência da moral para quê? Para evitar, eventualmente, situações relacionadas, né, a algum tipo de discriminação ou algum tipo de assédio relacionado a alguma outra roupa, né, que possa tornar ali essa pessoa mais vulnerável, né, esse tipo de discriminação ou até mesmo de assédio. Então, você uniformiza, todo mundo fica igual, né, você não tem nenhum problema em relação a isso. Essa é uma das medidas que podem ou não ser adotadas. Né? Então, para que nós possamos, né, discorrer sobre o nosso costume, sobre a nossa rotina de trabalho, né, e que ela se prive por essas questões da honestidade, da integridade, da justiça, do respeito, eu preciso sempre comunicar com transparência, né, de maneira clara, trazer os pontos que eu entendo como colaborador que são importantes para a empresa, melhorar nesse tipo de costume, né, tornando o ambiente mais ético, um costume mais saudável, mais justo, mais igualitário, e que essas avaliações possam ser feitas sempre em conjunto, porque nem sempre o seu superior ele vai ter toda a visão de um todo. Né? A questão da corporação ela precisa ser algo colaborativo. Essa cultura ética ela precisa ser construída no ambiente de trabalho. E para isso, lógico que envolve o papel da liderança no sentido de influenciar as pessoas para a construção dessa cultura ética organizacional que tenha valores morais para o bem-estar de toda a coletividade, mas também depende aí de cada um em fazer o seu papel e não só sugerir mudanças, mas também praticá-las. Lembra lá do conceito de Aristóteles, né? Não é estudar ética só por saber como é que são os fundamentos morais, mas é para que eu me torne alguém ético, para que eu me torne alguém que efetivamente cumpra, né, com zelo as minhas
atribuições, né? Caso eu não cumpra, né, com esses termos éticos, eu não me torne uma pessoa ética, isso gera impactos pessoais para mim, né? Isso gera efeitos na minha carreira individual, isso gera também consequências para a organização, como nós falamos, né? Imagem, perdas financeiras, hoje nós temos aí as redes sociais, né? Qualquer tipo de conduta que não esteja de acordo com o costume social, isso implica em grandes repercussões, sejam positivas ou, na maioria das vezes, sejam negativas. Então, vamos evitar esse tipo de situação. Vamos buscar, né, construir um mecanismo moral dentro da empresa que possa enfrentar essas crises, né, e evitar essas falhas éticas, né? Pois bem, o meu tempo já está esgotando, né? Prometi para vocês ser muito breve, mas só recapitulando de maneira bem rápida, nós vemos então que a ética ela consiste justamente na reflexão sobre a moral. E o que é moral? Moral é o costume. Aplicando isso no campo profissional, nós temos então que a moral, né, está relacionada à sua rotina de trabalho. Reflita agora, o que você pode melhorar na sua rotina? Quais são as brechas que podem resultar num conflito de interesse, numa situação relacionada a assédio, numa situação relacionada à discriminação e que você, como colaborador, pode contribuir para evitar que a sua imagem e a imagem da empresa não sejam desgastadas, resultando em situações aí até mesmo de processo, dependendo da gravidade, até mesmo criminais, né? Isso precisa ser construído coletivamente e é de extrema importância que você pare para refletir com a sua equipe neste momento sobre pontos de vista importantes que precisam ser ajustados. Mais uma vez eu quero agradecer o convite e dizer que nós estamos aqui sempre à disposição para servi-los. Muito obrigado e que vocês tenham um dia excelente e produtivo. Um abraço e até mais. Encerramos o nosso tema de hoje. Mas lembre-se de que muitos outros temas virão ao longo da semana. Fique ligado e não perca os vídeos. E respondam as perguntas para concorrerem aos brindes no final. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe e até mais.